Bom, eu sou o Vinícius, eu vou contar mais ou menos um pouco da minha trajetória, às vezes vocês se identificam um pouquinho, como é que foi que eu cheguei até o PROAC. Todo mundo aqui desenha? Tem gente que só escreve, mas todo mundo tem vontade de fazer quadrinhos, certo? Quem desenha, escreve. Todo mundo que desenha aqui também escreve? Não gostaria. Então, quadrinho é um bicho diferente de ilustrar, porque é a fusão da imagem e ação de texto e do texto. Eu só ilustrava e eu desenho. Eu não lembro de uma época onde eu não desenhei antes de eu ter a consciência de quem eu sou, assim, ser o Vinícius. Mas eu desenho desde os 14 anos que eu tenho memória. Foi quando a gente entrou no curso do Magno. Você também é? Também. Antes disso eu fiz um curso de arte livre. Era arte. Só que quando eu era pequeno, eu tinha uma fantasia do Superman, que eu não tirava. E o que eu gostava era de quadrinhos. Eu gostava das histórias em quadrinhos. Então, chegou um momento onde eu queria desenhar super-heróis. E aí a gente entrou no curso do Magno, que ensinava a desenhar super-heróis e não necessariamente ensinava a desenhar quadrinhos. Então eu sempre desenhei, fiz a faculdade de publicidade e propaganda, e esse foi um período onde eu dei uma pausa, eu parei de desenhar todo dia ou sempre. A gente vai desenhar um exercício muscular, assim. É uma coisa que quanto mais você pratica, melhor você faz. Você não tem um número limite de desenhos para fazer. E quanto mais você faz, melhor você fica. Então eu fiquei muito tempo sem desenhar a partir do momento onde eu comecei a fazer publicidade. Porque eu adquiri outras mídias. Comecei a tratar a imagem no Photoshop, comecei a vetorizar coisas. E quando eu formei em publicidade, eu trabalhava em agência e fui continuar meus estudos em São Paulo. E foi aonde eu fui para fazer um curso de poéticas visuais na USP. E lá não abriu o curso no semestre onde eu fui, então fui tirar algumas pendências. Que eu queria fazer Photoshop avançado. Eu fui numa escola que chama DRC, que é muito parecido com o local onde a gente está, que dá cursos de Photoshop, Illustrator, lá em São Paulo, e passando por uma das salas, assim, eu vi galera mexendo com umas naves em 3D. Falei, caramba, dá pra fazer isso. Bom, era 2005, muito tempo atrás. Mas dá pra fazer isso em casa, num computador normal, dá pra fazer 3D, e aí eu descobri essa nova mídia, que é a animação. E foi aonde eu pensei, putz, se eu já queria contar histórias no formato de quadrinhos, agora eu posso contar essas histórias animadas em 3D, e eu posso fazer isso. E existe um mercado para isso, e eu ingressei no 3D. Fiz o curso Voyage na Melier, que é de cinema 3D, cinema e animação 3D. E comecei a trabalhar como ilustrador 2D e 3D para o mercado publicitário. Trabalhei em produtoras e é o que eu faço desde então, desde 2007. O meu objetivo sempre foi contar histórias. Então, em 2009, eu estava trabalhando numa produtora que fazia imagens arquitetônicas e não era o melhor uso do que eu queria fazer com o 3D ou com a minha arte. Então, nesse período eu saí desse trabalho
e estava montando um portfólio para conseguir um trabalho numa produtora que trabalhasse com entretenimento. Então eu vi um contest numa das páginas mais importantes de 3D assim, do mundo, que era de criação de personagem. E o tema era guerreiro. Era a criação de um guerreiro. Tem de mais brasileiro os guerreiros assim do que o cangaceiro. É icônico, não tem nada igual no mundo. Então eu comecei a desenhar esse cangaceiro. E aí, desenhar esse cangaceiro, ele vai ter essa arma por causa disso, vai ter um cinto de balas aqui. Comecei a pegar a imagem e tudo mais, e aí chegou um momento onde eu coloquei uma característica nele que deu uma profundidade para ele, assim. E então ele saiu do papel. Caramba, ele ficou profundo. E eu meio que criei a história dele. E o nome dele. E o nome dele é Procissão. E aí, eu tinha esse personagem, ele não saía da minha cabeça. E ele tinha essa história, e naquele momento eu escrevi um curta-metragem, que era um pedaço de uma história que eu queria contar com esse personagem. E como ele era um extrato, era um curta, era uma coisa curta que eu queria falar sobre esse personagem, eu escrevi um curta-metragem. Por causa que eu queria fazer animação. Minha ideia era fazer ele em animação 3D. Então eu peguei esse curta-metragem e aprovei na Lei Rouanet para poder captar os recursos necessários para fazer essa animação de 7 minutos sobre esse personagem. E uma hora você precisa ver as limitações do artista. Você pode criar, escrever, desenhar e montar o projeto para aprovação, mas na Lei Rouanet, quando você aprova um projeto, não vem um dinheiro para você. Aí você precisa ir de empresa em empresa, bater na porta e pedir esse dinheiro. E eu não sou essa pessoa. Eu encontrei o meu limite aqui. Então, a Procissão ficou com um desejo de fazer um projeto que estava lá parado. E nesse meio tempo eu comecei a trabalhar em produtoras que trabalhavam com conteúdo. Na Fliperama eu trabalhei no documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos. Foi uma experiência super legal. A partir disso eu trabalhei na série de animação As Aventuras de Fujiwara Manchester, que passa na Cultura, ele tem online para vocês verem. E no filme, no longa-metragem de animação Lino, que foi super legal. Então a gente voltou para Piracicaba e essa ponte, como eu já trabalhava em casa fazia muito tempo, eu imaginei que eu conseguiria manter essa ponte com São Paulo, trabalhando lá. Mas não é bem assim, você precisa ir encontrar com as pessoas, fazer com que elas lembrem de você, tomar uma cerveja, você precisa fazer essas coisas social. Internet não resolve tudo. Não resolve tudo. Ainda mais porque hoje em dia você não liga mais para as pessoas. E o WhatsApp também, você fica um tempo sem falar e aí você vai pedir uma coisa para a pessoa aqui. Você vira aquele cara que está querendo... Então eu me afastei um pouquinho e pensei, putz, eu estou aqui e eu estou sem trabalho, estou fazendo outra coisa. Eu vou voltar no Procissão, porque era curto. Todos os meus outros projetos, e talvez quem esteja fazendo quadrinhos aqui, tenha épicos, sabe? Histórias longas, mundos gigantes para fazer, e você não vai fazer no seu primeiro trabalho uma história de 30 episódios. Quanto mais contido e curto, melhor para você.
Então eu comecei a trabalhar nisso, foi quando um amigo meu, Rafael Della Torre, o Habib, falou, cara, abriu o PROAC, ele fazia desenho com a gente e hoje ele trabalha com quadrinhos, adapta o procissão para os quadrinhos e inscreve no PROAC, porque daí você consegue um dinheiro para poder produzir isso. E foi o que eu fiz e deu. Eu ganhei um edital e então a procissão virou um quadrinho, finalmente. Como que foi produzir o procissão para o PROAC? Bom, vamos falar um pouquinho de financiamento então. Porque você tem uma história em quadrinhos, você tem uma ideia, uma história que você quer contar. Caramba, eu quero contar essa história, mas eu preciso financiar o meu quadrinho. Isso uma vez que você financia o seu quadrinho, vai entrar dinheiro nisso. Eu vou colocar 10 mil reais, mil exemplares do meu livro. Então, isso exige um profissionalismo, exige de você que você trate isso com respeito pelo seu dinheiro, pelo seu trabalho, para quem está lendo, vai ler o quadrinho, porque as pessoas vão comprar isso. Então, eu quero escrever uma história em quadrinhos, mas eu quero escrever isso como um hobby. Então, eu preciso financiar o meu quadrinho. Eu quero que as pessoas comprem ele e quero viver disso, quero fazer dinheiro com isso, ou quero que as pessoas leiam o meu quadrinho. E se a sua ideia é que as pessoas leiam o quadrinho, você pode fazer isso, tratar isso como um hobby e colocar isso em plataformas online, onde as pessoas têm acesso. São plataformas com muitos quadrinhos, algumas te dão um retorno, que rodam anúncios, e elas te dão um retorno, que são essas daqui. Eu nunca publiquei nada antes do Procissão, e eu acho que eu não faria isso aqui. Mas é uma boa para quem está começando, para quem está testando, começar dessa forma. Porque as pessoas vão ler o seu quadrinho. Essas plataformas têm muitos leitores. Algumas são essa é nacional, que é especializada em mangá. Essa é especializada em mangá, mas são todas internacionais. Então, se você puder adaptar o seu quadrinho para o inglês, é melhor. Mas, caramba, eu quero financiar o meu quadrinho e quero produzir, quero os livros do meu quadrinho, quero escrever essa história e quero ter retorno financeiro disso. Então você tem as opções de financiamento. Você pode se autofinanciar. Quais são os custos do quadrinho? O seu trabalho, o trabalho das outras pessoas que estão envolvidas. Se você vai ter uma pessoa que vai fazer as letras, uma pessoa que vai fazer as cores, uma pessoa que vai fechar o projeto gráfico para você, o trabalho dessas pessoas é remunerado. Então, ou você paga eles, ou todo mundo coloca o seu trabalho na produção desse projeto e fica por aí. Todo mundo tem participação nas vendas da HQ. No caso, você vai pagar aqui a impressão. E aí, depende da tiragem que você tem. A outra opção é colocar no Catarse. E o Catarse é uma plataforma, assim, importantíssima, principalmente para quem está fazendo quadrinhos. O ano passado eles financiaram, eles conseguiram fazer com que 200 projetos de quadrinho fossem financiados. Isso no ano passado. Eles têm uma projeção
para quase o dobro para esse ano. Então você pode ver como esse mercado está desenvolvendo e crescendo. As pessoas que compram o quadrinho no Catarse, eles estão fazendo mais ou menos uma pré-compra do seu quadrinho, financiando o seu projeto. Então, de repente, você tem um público já lá dentro. São as pessoas que vão receber e ler o seu quadrinho. E isso é muito interessante e é importante porque isso é um nicho de mercado. E é o seu nicho de mercado. Se vocês conseguem financiar o seu quadrinho ali e as pessoas gostam, você pode financiar o seu segundo quadrinho ali e você tem o dinheiro para a produção e o dinheiro para a impressão e você tem o seu quadrinho para vender em outras plataformas. E por último você tem o PROAC. E o PROAC, o que é o PROAC? O PROAC é uma iniciativa da Secretaria do Estado de São Paulo que ele incentiva a produção cultural. Não é só na linha de quadrinhos. Tem para livro, tem cinema, circo, teatro, várias linhas. Uma delas é a produção de quadrinhos. No ano onde eu fiz, em 2017 e 2018, foram 14 projetos que foram financiados, R$40 mil cada um deles para a produção naquele ano. E isso é o objetivo para quem quer fazer, porque isso paga a sua produção, isso paga a impressão. Então, só que é uma coisa que acontece uma vez por ano e são só 14 projetos. Não dá para você viver do PROAC. Você tem que viver da sua tiragem e dos seus exemplares. Agora o PROAC, são muitos anos de PROAC. São muitos projetos que já foram feitos e muitas pessoas que já saíram, já foram descobertas fazendo o PROAC. Então esse é o tipo de iniciativa que fomenta o mercado, que hoje você vê na CCXP, na Comic Con, é gigantesco. Foram 160 mil pessoas que foram na CCXP esse ano. É mais do que foi... O Gus estava aqui, o Gus fez o PROAC ali atrás, no mesmo ano que eu, e ele participou da CCXP. Foi animal, não foi? Se você conseguir lançar o seu projeto e ajustar o timing para conseguir levar o projeto para lá, é bem recompensador. Então, o mercado, ele está aí, ele precisa ser desenvolvido. E é um nicho que você vê lá fora, onde os mercados são desenvolvidos, eles culminam no que a gente tem hoje, que é um universo Marvel, um cinema, que movimenta bilhões e bilhões de dólares por ano. Então essa é uma coisa que a gente precisa desenvolver. E no Brasil ainda não tem. Então a gente precisa de iniciativas como o PROAC para poder fomentar esse mercado e desenvolver pessoas para produzir isso. O que você faz para poder inscrever o meu projeto? Tem um projeto que eu quero financiar, eu quero inscrever no PROAC. O edital abre e você precisa fazer uma ficha de inscrição. E nesse momento, isso vai separar as crianças dos homens, assim, das mulheres que querem fazer isso, porque você precisa encarar o seu projeto de uma forma profissional. Então, as coisas que você vai... O que você precisa desenvolver para eles analisarem o seu projeto? É o resumo do projeto. E storyline, esboço. Essas aqui são informações que você pode ver como... Putz, eu vou me repetir muitas vezes nesses 3 textos aqui. Então, o que é? Vou falar. Resumo do projeto é:
Eu tenho uma história em quadrinhos que é uma compilação de histórias, são várias histórias, que vão ser desenhadas por vários, a cada história por um artista, sobre o mesmo tema. É diferente de ter uma história em quadrinhos, é uma história que se passa no mundo X, no contexto X, e é sobre, nesse mundo as leis são dessa forma, e vou abordar esse e esse tema: amizade, vingança e bibliotecários. Você fala, nesse momento você vai fazer um resumo do seu projeto, o que é o seu projeto. E você vai dar uma ideia de qual é a história que você vai contar. É como uma sinopse, entendeu? Então o resumo do projeto é isso. A storyline é a sua história em uma linha. Eu já vi gente falando, putz, na storyline você coloca tudo que você precisa falar do mundo, dos personagens. Não é isso. É a sua história em uma linha. E nessa linha você vai contar tudo o que vai acontecer na sua história. A storyline do sexto sentido. Um psicólogo que teve uma criança no passado que ele não conseguiu ajudar. Ele encontra essa criança com as mesmas características e ele se esforça para ajudar essa criança, que segundo ela vê fantasmas. Apenas para descobrir no final que a criança estava ajudando ele porque ele está morto. Essa é a storyline do sexto sentido. É a sua história em uma linha. Quem não assistiu? Desculpa aí. Mas já passou da regra dos 15 anos já. Qual mais filme que eu posso dar? Legal, né? Oi? Vini, levanta uma questão legal. Você acha que no storyline deve dar um spoiler já ou não? Isso é para quem está analisando, não é para o seu Tipo, público. burocrata que vai ler. Não, exatamente. A sinopse. Porque o projeto do PROAC é como se você estivesse fazendo um pitching, né? É um pitch. É um pitching. Então, assim. Só que é um você pitch deve- que vai te dar dinheiro. Exato. Então você Você deve entendeu? falar tudo, né? Você tem que falar tudo. É claro. As pessoas precisam saber. Eu vou confessar, eu não falei. Quando eu escrevi, eu não falei tudo. E isso foi um risco que eu assumi. Mas no storyline, você precisa contar a sua história, a história que você vai contar em uma linha. A pessoa, por que a gente faz storyline? Você pode escrever um storyline em 10 minutos. Você pode escrever 10 storylines em 1 hora. Agora eu vou começar a escrever esse romance aqui. E lá no meio você descobre que você não tem uma história. Você passou meses nisso e você perdeu esse tempo, entendeu? Ah, mas eu gosto dessa cena. Então você muda um monte de coisa para deixar essa cena. E esse não é uma forma de você escrever uma história. Você precisa saber que você tem uma história já de cara, entendeu? Tem uma história aqui. E o storyline é uma forma de você fazer isso. Essas coisas são difíceis de você fazer, porque a gente não escreve, a gente não tem uma ideia nessa linha assim, ó. Primeiro eu vou pensar o que é isso aqui, depois eu vou pensar o que é isso aqui. Você só tem uma história. Putz, eu tenho essa história. Entendeu? Ela não está fechada nessa caixa. Ela pode ser um monte de coisa e isso tem a sua beleza. É muito bom. Só que uma vez que você tem essa história, você precisa passar ela por isso aqui. Porque isso, ao invés de formatar a sua história, ela engrandece ela. Quando você tem limites, você começa a pensar em como quebrar eles. Entendeu? E isso é um exercício muito importante. E isso distingue as crianças dos homens e das mulheres. Mas tem uma vantagem, você tem uma consciência plena do que você está fazendo. Exatamente. Isso aí ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito.
você... E força com que você... Quando você tem uma ideia, é mais ou menos, você tem uma neblina, assim, ó, sabe? E quando, uma vez uma amiga minha estava falando, eu quero fazer uma ilustração. E aí vai ser uma menina correndo na areia, e ela vai estar correndo e dando um soco no ar, assim, porque ela está muito feliz, assim. E aí você vê ela correndo na areia, né? E aí, de repente, ela fala, e na sola do pé dela vai estar o símbolo de não sei o quê. Eu falei, como é que você vai mostrar tudo isso numa imagem só? Sabe, no pé que ela está na areia, ela vai estar saindo e vai ter na areia a marca do coisa. Tudo isso pode existir nessa sua imagem que você tem em 360 graus dessa imagem, mas isso não está no papel. Entendeu? Você precisa transformar essa neblina assim, em uma coisa que você segura e vê o que ela é. E esse é o tipo de coisa que é muito importante. Então, e aí você tem que escrever um esboço do que você vai, de como é o texto que você vai traduzir os quadrinhos. Incluindo a descrição dos personagens principais, o esboço dos personagens principais, que no meu caso são esses daqui, que são os personagens que estão envolvidos na história, que é a Justina e o Mário. Esse foi o desenho que eu fiz. E 3 páginas da sua HQ. Você precisa mostrar que você é capaz de produzir 3 páginas. Entendeu? Isso você precisa mostrar para eles. Portanto, você precisa de algum tempo para preparar toda essa informação. Eu não tive tempo. Eu produzi todo o conteúdo para inscrever no PROAC em 5 dias. Porque a ideia de inscrever no PROAC surgiu quando, próximo do término do PROAC. Mas eu tive muita sorte, porque o PROAC foi em 2017, o Procissão eu tinha criado em 2009. Então o Procissão estava maduro quando já tinha quase 8 anos já. Então ele era um projeto maduro, eu só precisava traduzir ele para os quadrinhos. Então as páginas que eu acabei produzindo foram essas 3 aqui. E isso aqui era uma coisa que não estava no curta-metragem original. O que acontece? Procissão era um curta-metragem, eu precisava traduzir isso para uma outra mídia. E é totalmente diferente. Então eu escrevi essa história que vem antes. E a sorte que eu dei é que ela é uma historinha que se fecha em 3 páginas. Então, eu dei sorte nisso aqui, porque as pessoas que leram, sabe, é um arco que se fecha e te dá uma... Caramba, e agora? Entendeu? Porque começa de um jeito e termina de forma inesperada. E aí você tem que fazer isso, então. Resumo, storyline, o esboço e a história da sua história, a descrição dos personagens principais, ilustração dos personagens principais e 3 páginas da sua HQ. Agora, por exemplo, você tem o esboço ou o extrato da história. Isso. E qual que é a diferença desse entre... A diferença é que elas são 3 lados sequenciais, é isso? Poderia Não, ter só uma... então, o extrato da história, o esboço, o extrato da história, eu peguei o meu roteiro
e coloquei o primeiro ato inteiro do roteiro aqui. Isso do roteiro para o cinema, escrito. Entendeu? Porque aqui no Storyline, você tem, por exemplo, a Storyline um psiquiatra que não conseguiu ajudar uma criança. E aí, aqui no esboço o doutor está voltando da festa com a esposa dele. Ele nota que que alguém invadiu a casa. Ele começa a olhar e no banheiro tem um homem de cueca. E esse homem fala para ele: você falou que eu era louco, não sei o que lá, dá um tiro nele, corta. Entendeu? Vai para não sei aonde. Então no storyline é isso aqui. No esboço é o que você vai mostrar, como você vai mostrar, a sua história, entendeu? E isso faz parte do roteiro. As laudas, as páginas, são as páginas desenhadas, isso no quadrinho. Eu acabei refazendo aquelas páginas iniciais, de 3 viraram 6, porque eu passei por uma fase essencial que é o layout. Mas eu vou falar para eles logo depois. Aí depois você precisa falar para quem que você vai fazer, qual que é o seu público-alvo. A minha história é uma história madura, então não é para o público infantil. Agora, tem gente que vai escrever história mais infantil. Minha história é uma aventura nos moldes da aventura da Turma da Mônica. Isso está aqui em cima. O seu projeto precisa encaixar com o perfil do seu público-alvo. Então você precisa analisar isso. Entendeu? E tudo isso vai conversar. O seu projeto tem que conversar com o seu público. Você precisa deixar isso claro no resumo e coisa aqui. E fazer um plano de divulgação. Como é que eu vou divulgar isso? Onde que eu vou divulgar isso? Entendeu? Quando eu falo que você precisa ter uma noção de todas as partes do processo do trabalho, tem que fazer um plano de divulgação. Aí você precisa fazer um cronograma de trabalho, tomando todas as partes da produção. Quanto tempo você vai demorar em cada uma dessas coisas? Então, você faz o orçamento. Estipula o orçamento para cada etapa. Para todos os profissionais que estão envolvidos, que vão participar. Se vocês são são vários profissionais, você já precisa que todos eles escrevam uma cartinha se comprometendo a produzir esse trabalho, porque você vai escrever isso em maio, em junho. Qual que é o prazo? É junho? Acho que em 2017 fechou lá por junho, né? Isso. E a gente ficou esperando até novembro. Então, você escreve 2019. Você escreveu o projeto e inscreveu nele no PROAC. Em junho de 2019. Você só vai saber se deu certo, se foi escolhido em setembro. E aí você só vai assinar em novembro. E eles só vão depositar o dinheiro em dezembro. E aí você tem um ano para produzir. E esse cara que em junho estava... Tá tudo bem. Em janeiro do ano seguinte, arrumou um emprego em algum lugar, não tem mais tempo, entendeu? Então você precisa que as pessoas se comprometam. E então, se o seu orçamento for mais de 40 mil, que pode ser, eu não vejo como, mas pode ser, então você precisa colocar aí, meu projeto custa 80 mil e 40 mil eu tirei do Catarse aqui, assim. Você já precisa ter esse valor já estipulado, você não pode falar, eu vou captar isso enquanto eu estiver produzindo. Não dá para fazer isso. E a proposta de contrapartida. Contrapartida é um retorno para a sociedade
o que você faz? O PROAC fala que 100 exemplares da sua tiragem é do PROAC. Além disso, você precisa fazer algumas coisas. Essa palestra faz parte da contrapartida do PROAC, que esse é o tipo de informação que a gente ganha, e essa experiência é importante para mim e talvez seja importante para vocês. Então esse é o tipo de retorno que você pode fazer como contraproposta, como contrapartida, e é uma das coisas que eu fiz. Currículo do proponente, ficha técnica do projeto, dimensão, papel, número de tiragem, quantas páginas tem a sua HQ, entendeu? É a ficha técnica mesmo do projeto e um breve currículo de todo mundo que está fazendo, além das cartas de compromisso. Então isso é o que você precisa desenvolver. Além, eles pedem uma série de documentos, você precisa ser negativado, não sei aonde, você precisa ter, acho que tem um lance de você precisa estar com tudo em dia na justiça eleitoral, precisa de uma série de coisas que você coloca, e isso independe da sua produção do conteúdo, porque se você não, se o projeto é seu, você pode ir um parceiro seu inscrever, você consiga. Qual que é o lance do Procissão? Eu tinha um roteiro para cinema, e não é a mesma coisa. Numa página de roteiro para cinemas tem 1 minuto de imagens, mais ou menos. Mas não tem quantas páginas tem isso no quadrinho. E nem como você vai mostrar isso. Eu tinha 8 páginas de roteiro. Eu achei que eu fosse conseguir contar isso em 40 páginas. Storyboard não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Quadrinhos é totalmente diferente. Eu tinha esse roteiro, eu imaginei que ia dar umas 40 páginas. Eu achei que eu ia conseguir complementar com outras informações das coisas que eu tinha deixado, do universo que eu tinha deixado por trás da história do Procissão, que ia dar umas 60 páginas. E quando eu terminei o layout, eram 86. Então, você estipula isso lá no começo, lá no projeto. É um quadrinho que vai ser com tantas páginas, com o formato X, tal. Mas aqui é que você vai ver mesmo. Então, eu fiz a adaptação do roteiro para quadrinhos. Quem escreve, no seu caso, você vai numa lauda de roteiro, numa página, é a página do quadrinho. E você vai dividir isso em quadro, vai escrever o que está acontecendo no quadro e quais são as falas do quadro. Você faz isso para tudo. Isso é um roteiro de quadrinhos. E eu não ia fazer isso. A minha adaptação foi direta no layout. Porque eu pegava a página e layoutava a página. Então, aqui vai acontecer tal coisa. Eu desenhava ele e já reservava o espaço do balão. Da letra. Se vocês forem fazer isso, e principalmente se vocês não forem fazer o letreiramento, não forem fazer os balões, por favor, reservem a área do balão. Se for um texto gigante que vai acontecer nesse quadro, não desenhe o personagem inteiro no quadro, porque o balão vai tomar espaço da sua arte. O letreiramento é muito mais do que isso. Eu vou falar um pouco quando eu chegar aqui, mas no layout você precisa... O que você vai estipular no layout? Por que eu falo que quadrinhos é diferente, é completamente diferente de ilustração? Quadrinho é sobre ritmo e narrativa. É sobre os momentos onde a pessoa vai ler devagar e nos momentos onde ela vai passar. Você precisa ter um ritmo na sua HQ e conduzir o leitor pela página. Às vezes,
você tem um quadro aqui, e aí um quadro na vertical, e 3 quadros aqui. Isso você consegue ver, mas se você inverte, o cara vai ler aqui, vai vir para cá, para onde que eu vou agora? Desço aqui, você precisa deixar isso definido, é um trabalho de layout. A pessoa precisa saber seguir cronologicamente os seus quadros e como que você está dividindo isso, para ele não ficar confuso, para a ideia que você está querendo passar como um todo. Você não pode deixar a informação de fora, você não pode quebrar o eixo da narrativa, porque de repente você perde o cara, ele se perde no espaço do que está acontecendo, e isso acontece muito com o cinema. Mas diferente do cinema, nos quadrinhos, a informação que você está lendo, ela é captada antes ou depois da imagem. E elas casam uma com a outra, elas conversam uma com a outra. Então, quando o balão está antes do que você está lendo aqui, você lê o balão e aí você complementa com a arte. E às vezes, você vê a arte e complementa a informação com o balão. Isso é muito interessante quando você quer colocar uma ideia sutil de que o personagem está mentindo. Por exemplo, um texto assim. Ó. Então você coloca ele feliz e aí você complementa com uma informação inversa. E essa é uma forma de você levar o leitor para o entendimento do que você está querendo passar. É texto que conversa com a imagem. E eles precisam fazer essa dança até o final. Então, o layout, para mim, é a parte mais importante da pré-produção. E foi a parte que eu mais demorei para fazer em todo o meu processo de produção. Porque eu tinha um roteiro e então eu precisava traduzir isso aqui. Foi a parte que eu mais demorei e eu dou graças a Deus a isso, porque uma pré-produção bem feita aqui ajudou muito quando eu fui fazer a arte. E eu reescrevi os diálogos toda vez que eu abria a página. Então eu tinha o roteiro tinha um roteiro para cinema, aí ia colocar no layout, eu reescrevia os diálogos, aí eu abria a página e fazia um ajuste fino no que estava escrito ali. Para mim me ajudou bastante. Então aqui você pega o layout e você faz a arte. Você desenha e faz a arte final. E então passa para fazer as letras. No caso do Gus, ele fazia a arte. A arte dele ia para 2 pessoas. Uma pessoa que ia fazer o flatting das cores. Todo mundo sabe o que é flatter? O que é fazer um flat das cores? É você dividir a sua arte nas cores primárias, assim. Você divide. Então, o cara vai pegar, ele vai pegar e vai selecionar a minha cara e colocar uma cor nela. Cabelo, colocar uma cor nele. Barba, uma cor nele. Isso aqui ele vai dividir isso no trabalho digital. Os objetos. Os objetos. Mas isso num processo digital. Se for pintar a tradicional, não tem nada disso. Mas no digital você coloca, esse cara vai adiantar isso para você. Então quando você estiver no Photoshop, você só vai selecionar cada um dos elementos e ir colocando sombra e luz e os efeitos do seu trabalho. Então, e aí esse mesmo arquivo ele mandava para um cara que ia fazer os balões. Então o cara já colocava o balão, escrevia o texto e fazia tudo. No meu caso, eu abria a página com o layout. Eu já colocava os balões porque eu já tinha definido o espaço para eles e desenhado ali. E feito a arte com os balões em mente. Fazia as letras e desenhava, já tirava a arte final e
Pronto, a página está pronta. Aí, flat cor, e então você precisa fazer o projeto gráfico. Caramba, eu desenhei 86 páginas da minha HQ. Agora eu preciso montar o meu livro. O que vai ter para começar? O que vai ter no final? Como que vai estar diagramada essas informações? Quais são as informações? Como que vai ser a capa? Faz a capa. Vai ter orelha? Quais são as informações que vai ter nela? E quando você tem isso, vai para a revisão. A revisão o Gus é professor, ele mesmo fazia a própria revisão. Sendo professor, a revisão é extremamente importante. A revisão vai colocar em xeque todo o seu texto. Porque a gente não escreve igual a gente fala. E a gente fala sem levar as regras de ortografia juntos, em consideração. E a gente escreve muito mal. A revisão não é só ver se você escreveu, se você errou um S, se você esqueceu. Não é ortográfica. Exatamente. Ela não é ortográfica. Ela leva em consideração tudo. No meu caso, vai voltar. No meu caso, o profissão era no cangaço. É no cangaço. E as pessoas falam de um jeito no cangaço. Então, a primeira questão que ela levantou, ela falou, você começou essa frase com você e terminou com tu. E você está conjugando isso aqui. Entendeu? E na norma culta você não pode fazer. Eu falei, mas no maneirismo, qual que é o nome? A oratória. É a oratória. Na oratória você faz isso. E aí eu falei, a gente faz isso, mas a gente precisa se apoiar naqueles que vieram antes. E aí eu peguei um dos meus livros favoritos, que é o Cangaceiros, do José Lins do Rego, e abri uma página e mostrei, aqui ele começou com você e terminou com tudo. Entendeu? Ninguém vai corrigir José Lins do Rego. Não venham torcer o nariz para a minha frase. Então, e são coisas que você precisa conversar com o seu revisor, porque uma coisa um exemplo que eu dei, eu quero que você mate ele, que é uma frase que tem na minha HQ. Na verdade eu quero que você o mate. Mas ninguém fala isso. Entendeu? E essas são concessões que você abre para a oratória. Mas às vezes você vai escrever uma palavra errada. Está. Você não vai escrever está. E eu escrevi tá. Ou tô. Então, o que você faz aqui? Coloca aspas, ou você destaca isso em itálico, como o Maurício de Souza faz com tudo que o Cebolinha fala de elado, ele grifa e coloca em itálico. Então são coisas que você precisa decidir, você precisa pensar. Não subestimem a revisão, achem uma pessoa que faça isso com você e não para você. Porque vocês precisam conversar, a revisão é importante. Mas o pessoal não subestima um pouco a revisão, porque até pelo menos uns 20 anos atrás o quadrinho não estava tão profissionalizado aqui no Brasil, né? Então você tem que fazer tudo sozinho, né? E muita gente faz isso. Quem ainda faz quadrinhos, faz sozinho. Mas e assim, esse é um lado de você estar querendo fomentar um mercado que ainda não tem. Você precisa fazer sozinho. E às vezes isso soa como amador. Muita coisa que a gente vê aí parece coisa de hobby e as pessoas estão tentando viver disso, e essa é uma coisa que o PROAC te ajuda a mudar esse quadro. É uma mentalidade diferente. Exatamente. Então essa responsabilidade que você tem sobre o dinheiro que você está investindo, sobre o dinheiro de quem está investindo no seu trabalho é importante. Então não subestimem a revisão. Ela é importante.
E aí você fecha esse arquivo e manda para a gráfica, que é o momento onde a gente está. E sexta-feira eu vou ter a procissão nas mãos. E tem um processo de divulgação. Por que você precisa fazer divulgação? Porque no final do processo você vai ter dentro da sua casa 2.000 exemplares do seu quadrinho. E agora? E agora? Eu fiz, e agora? Entendeu? Da caixa. Acabou, eu tenho 2.000 exemplares do meu quadrinho. Exatamente. Você vai deixar lá no seu... Você precisa de divulgação. No meu caso, eu contratei o Bitten, que é a assessoria de imprensa, que está me ajudando na divulgação, e ele está cuidando dessa parte. Ele conseguiu todas as coisas que apareceram hoje na Gazeta, apareceu lá, o negócio da palestra, tudo graças ao Bitten. Ele fez a página do Facebook, o Instagram, ele que está providenciando as postagens, ele que está fazendo a comunicação. Agora eu tenho a minha HQ, o que eu vou fazer? Tenho 2.000 HQs. O que eu faço? Você não precisa vender. Só que você tem um ativo. 2.000 HQs, vendendo a R$20. São R$40.000 de ativo. Entendeu? Então eu posso vender essa HQ online, posso deixar em lojas com consignação, posso fazer essas coisas, ou eu posso fazer uma coisa que chama economia criativa, e que esse é o objetivo do fomento do mercado. Economia criativa. Eu tenho a minha HQ. Eu tenho uma segunda HQ que eu quero fazer. Mas não está na hora do PROAC. Ou eu não ganhei o PROAC. O que eu faço? Eu vejo como eu financio a minha HQ. E eu vou lá no Catarse. E aí, o que eu posso fazer? Financia a minha segunda HQ. Você pode financiar com R$40 e você vai comprar a minha primeira HQ. Com R$80, você vai comprar a minha primeira HQ e vai ter a segunda HQ, quando lançar, já está comprada, pré-venda. E aí você cria outros produtos disso, entendeu? É uma forma que você tem de transformar a sua arte em um negócio. Você precisa pensar em como você quer continuar produzindo o seu conteúdo, da sua arte, como viver disso. Como que eu faço para continuar daqui? O PROAC me ajudou, ele pode me ajudar de novo, e eu posso continuar fazendo histórias e escrevendo mais histórias. Eu escrevo, aí com um artista eu escrevo um projeto, a gente escreve no PROAC. Com outro artista a gente vai e coloca no Catarse. Eu posso ter mais de um projeto acontecendo, e isso faz com que você tenha receita e você viva da sua arte. Isso é economia criativa. Você precisa criar novas formas de você fazer dinheiro com aquilo que você tem. E o PROAC te dá um ativo para você continuar fazendo. Entendeu? Então essa é a lição, uma lição importante, e que eu vou ter que colocar em prática agora. Que para mim é uma teoria que eu tenho. O que eu posso fazer? Conseguir trabalho numa editora. Ter outras coisas que você pode fazer, mas com o seu trabalho você precisa pensar em o que fazer agora e como transformar isso num negócio. Porque você não fomenta só o seu negócio, você fomenta o mercado, e isso faz com que as outras pessoas ganhem com isso e cresçam, e você por consequência. Era o que eu tenho para falar. Eu quero agradecer a todo mundo que veio. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu queria agradecer a Bauhaus, que ofereceu o espaço aqui, foi super legal, com
as comidinhas e as bebidinhas, as coisas. E se vocês tiverem perguntas para fazer, o espaço está aberto. Eu quero mostrar só para vocês aqui as coisinhas que foram desenvolvidas. Esses são os personagens que eu desenvolvi, são os personagens principais da HQ, que foram desenvolvidos. São os concepts iniciais dos personagens, as páginas que eu escrevi para HQ, foram essas 3 aqui, e eu quero mostrar para vocês como foi a releitura dessas páginas, porque aqui eu estava trabalhando com uma distinção de volumes em preto e cinza, e a HQ acabou ficando assim, ó. Essa são 2 páginas que traduzem a primeira página. Então, a segunda página foi dividida em 2, foi assim que ficou, e as últimas páginas foram essas daqui. Então, você vê o que o tempo e quando você profissionaliza, como é que fica assim. Para mim, são muito melhores. É a mesma informação em mais tempo. Isso diagrama e prepara o leitor e ajuda na narrativa. Galera, obrigado de novo. Valeu.